O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o julgamento da segunda turma que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso do triplex do Guarujá. Lembrando que Sérgio Moro, juiz da Lava Jato, teve sim uma atuação parcial em relação aos processos do ex-presidente Lula. Mas está resolvido. O Moro é suspeito no caso do triplex do Guarujá. É o maior escândalo judicial da história da humanidade. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Lula segue elegível e apto a disputar as próximas eleições. Mas a consequência final disso é que esse capítulo da Lava Jato fica definitivamente encerrado com essa decisão de hoje. Este documentário é dedicado a você que nos ajudou a libertar Lula e a devolver seus direitos políticos. Venha conosco relembrar os principais momentos dessa luta que travamos juntos. Memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelas nossas Forças Armadas, o meu voto é sim! Com o impeachment da presidenta Dilma, o golpista Michel Temer assume a presidência e aplica um programa de destruição nacional. O desmonte das políticas de inclusão e a perda de direitos atingem em cheio trabalhadores e trabalhadoras. E o Brasil volta aos tempos de falar fino com Washington e falar grosso com a Bolívia. O plano dos golpistas era simples. Temer faria a destruição e um tucano assumiria em seguida. Mas para esse plano dar certo, era preciso tirar Lula da disputa em 2018. Essa foi a tarefa da Operação Lava Jato, encabeçada pelo então juiz Sérgio Moro e apoiada por grande parte das elites, dos meios de comunicação e do sistema de justiça. Em tempo recorde, produziram 2 condenações sem provas para prender Lula. A pressão sobre o STF foi intensa e explícita, saindo dos bastidores e ganhando as redes sociais. Como o tweet do general Vilas Boas dizendo que o Exército repudiava a impunidade e estava atento às suas missões. Após mais de 11 horas de sessão e por uma margem de apenas 1 voto, o STF permitia a prisão política e ilegal de Lula. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. E antes mesmo do ex-presidente chegar à sede da Polícia Federal de Curitiba, uma pequena multidão já o aguardava. Estava formada a vigília Lula livre, que resistiu a tudo e a todos. E o povo chegou, força Lula, que a luta só começou. As visitas ilustres que Lula recebia na prisão compartilhavam com o público lá fora suas conversas com o ex-presidente. Sempre uma cela, e eu sei porque já estive durante 3 anos uma cela não é um lugar adequado para pessoas, principalmente inocentes. Não é a justiça que está prendendo Lula. Bom dia, presidente Lula!
lutar com todos os meios possíveis pela defesa da soberania nacional. Als Vertreter der deutschen Sozialdemokraten, aber auch der europäischen Sozialisten, e la stessa volontà di servire il popolo brasiliano. Lula é um amigo. Poder continuar a influenciar o país. Most significant figures of the 21st century. Lutar pela liberdade de Lula era lutar também contra tudo que estava se passando no Brasil. Lutar contra a injustiça, lutar contra o desemprego, lutar para o pobre ter acesso e voz. A vigília era a face mais visível de diversas iniciativas de resistência que começaram a surgir por todos os cantos do país. Durante 26 dias, um grupo de militantes fez greve de fome em Brasília, exigindo justiça. Quando chegou a hora do registro da candidatura à presidência, 3 colunas com 5.000 pessoas saíram de 3 pontos do país com a missão de percorrer 50 quilômetros em direção a Brasília. Manter Lula candidato era uma batalha árdua, pois do outro lado estavam aqueles que se beneficiaram do golpe e armaram as condenações contra ele. Em 31 de agosto de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral cassava a candidatura, ignorando até mesmo a determinação da ONU que garantia a participação de Lula nas eleições. A reação popular foi imediata. Mas a fraude que imperou nos processos contra Lula foi também a tônica da eleição. As fake news dominaram a campanha e o golpe contra a democracia levou a extrema-direita ao poder e o Brasil à beira do precipício. As vozes por Lula livre, em suas dezenas de sotaques, se encontraram pela primeira vez numa plenária em São Paulo. As ações, muitas delas realizadas com esforço de formiguinhas e até então dispersas, ganharam corpo, unidade e capacidade de repercussão. Lideranças de diversos partidos políticos e movimentos sociais fortaleceram o Comitê Nacional Lula Livre. A campanha cresceu. Formaram-se coletivos e comitês em estados e municípios no Brasil e no exterior. E a defesa popular do ex-presidente passou a ser feita de forma articulada nas ruas e nas redes. Nas conversas, às vezes solitárias com os pedestres na praça ou no esforço mensal dos mutirões Lula Livre, a mensagem era só uma: Lula é inocente. Uma ideia aqui, outra acolá, e a campanha foi promovendo as mais variadas e criativas atividades. Nos 2 aniversários que o ex-presidente passou na prisão, apoiadoras e apoiadores da campanha lembraram a data em sinal de resistência à injustiça contra Lula. Ao completar-se 1 ano da prisão política, a Jornada Internacional Lula Livre promoveu atos em 16 países e 17 capitais brasileiras. Cuba recolheu 2 milhões de adesões ao abaixo-assinado que exigia do STF a anulação das condenações injustas de Lula. As caravanas Lula Livre viajaram pelo Sul, Sudeste, Nordeste e pela região amazônica, denunciando a prisão ilegal e política de Lula, mobilizando o povo a se unir nessa bandeira, pois lutar é um verbo que aprendemos a conjugar no coletivo. Ou ficar no Lula Livre ou lutar pelo Brasil. É isso, gente!
multidões se reuniram para gritar Lula livre em 15 festivais que agitaram São Paulo, Rio, Minas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O homem que fez a gente sonhar com a universidade para nós. Não deve permitir que o presente leve o futuro de volta para o passado. A minha mãe é mãe solteira. Tava mais novo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. A bandeira Lula livre esteve presente em manifestações pelo Dia do Trabalhador, Dia das Mulheres, no Grito dos Excluídos e tantas outras lutas importantes. A dedicação das pessoas e a confiança de que a verdade prevaleceria começou a surtir efeito. Lula foi autorizado a dar sua primeira entrevista na prisão e a repercussão política foi enorme. Não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza, ele tem certeza que eu sou inocente, esse Delaiol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu tô aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar e o povo nem sempre pode. Os advogados de Lula tiveram que lutar contra uma poderosa máquina de distorção judicial. As condenações políticas sem provas provocaram revolta nos meios jurídicos. No Brasil e no exterior, juristas de peso engrossaram o que a defesa de Lula afirmava. As condenações foram uma farsa e as decisões de Moro deveriam ser anuladas. Mas o conluio entre acusadores e juiz era pior do que se imaginava. As conversas entre Moro e Dallagnol, reveladas pelo The Intercept, jogaram no ralo da história a falsa imagem de combatentes da corrupção. Os diálogos não deixam nenhuma dúvida sobre a fabricação dos processos contra o ex-presidente. As provas da inocência e da perseguição política de que foi vítima saltavam aos olhos, mas Lula seguia preso. O ex-presidente só foi libertado quando o STF lembrou que a Constituição existe e corrigiu a decisão que permitiu sua prisão. Agora só podem cumprir pena os condenados que não têm o direito a mais nenhum recurso. Uma multidão se reuniu para recebê-lo. Primeiro na vigília Lula Livre, em Curitiba, e depois no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo. Eu quero construir este país com a mesma alegria que nós construímos quando nós governamos esse país. A única coisa que eu tenho certeza, eu tô com mais coragem de lutar do que quando eu saí daqui. Lutar para tentar recuperar o orgulho da gente ser brasileiro. Lutar para que as mulheres possam levar os seus filhos num supermercado e comprar o suficiente para eles comerem. Lutar para que o trabalhador possa ter um emprego com carteira assinada e leve para casa no final do mês o dinheiro para garantir a alimentação da sua família. Depois de 580 dias de prisão injusta, Lula estava solto, mas não estava completamente livre. Seus casos continuavam aguardando uma conclusão e a campanha por sua liberdade plena e a recuperação de seus direitos políticos seguia firme em todo o mundo.
No exterior, o ex-presidente encontrou personalidades que sempre defenderam sua inocência. Recebeu o título de cidadão honorário de Paris e se reuniu com o Papa Francisco, de quem havia recebido uma carta na prisão. Em março de 2020, a Covid-19 chega ao Brasil e Bolsonaro mergulha o país na mais grave crise sanitária de nossa história. Negacionista, zombador, criminoso. Acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Não sou correndo. Tá morrendo, gente. Tá. Lamento. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Você vai pra casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai pro hospital. O vírus do Palácio do Planalto leva mais morte e pobreza ao povo brasileiro. E fica cada vez mais claro o prejuízo causado ao país pelo fato de terem tirado o Lula das eleições. O combate ao governo genocida ganha ressonância na luta da campanha Lula Livre. Lula Livre! Fora Bolsonaro! Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Solidária com as vítimas da Covid-19 e consciente dos cuidados necessários para evitar a disseminação da pandemia, a campanha Lula Livre se adaptou aos novos tempos. Em janeiro de 2021, a defesa de Lula conseguiu garantir acesso à totalidade das mensagens obtidas por hackers. Finalmente, com 5 anos de atraso, o STF reconheceu que a 13ª Vara Federal de Curitiba não poderia jamais ter julgado os processos de Lula. Em outra decisão, tão demorada quanto histórica, a segunda turma do STF concluiu que a atuação de Moro foi parcial. O ex-juiz é declarado suspeito no caso Triplex e a condenação de Lula é anulada. As duas decisões foram confirmadas pela maioria esmagadora dos ministros do Supremo. Nós mostramos que a luta vale a pena. Do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso compromisso, vimos surgir muitas vitórias. E Lula está livre. Eu sou radical porque eu quero ajudar a construir um mundo justo, um mundo mais humano, um mundo em que trabalhar e pedir aumento de salário não seja crime, um mundo em que a mulher não seja tripudiada por ser mulher, um mundo que as pessoas não sejam tripudiadas por aquilo que querem ser, um mundo que a gente venha abolir definitivamente o maldito preconceito, racial nesse país. Um mundo em que não tenha mais bala perdida. Um mundo em que o jovem possa transitar livremente pelas ruas de qualquer lugar, sem a preocupação de tomar um tiro. Então, companheiros e companheiras, é pela construção desse sonho e ajudar a torná-lo realidade que eu me sinto muito jovem. E me sinto jovem para brigar muito. Então eu queria que vocês soubessem. Desistir, jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. A luta não acabou. Estamos alertas contra toda perseguição, manobra e injustiça. Lula livre, Brasil livre.